Olá pessoal, meu nome é Anthony. Venho mais uma vez para podermos aí estar dialogando, conversando, enfim, trocando ideias referente chamas gêmeas, conexão de chamas gêmeas. Então, pessoal, gostaria que vocês deixassem seus likes, compartilhassem, comentassem, né? Porque é uma forma da gente até mesmo nós criarmos afinidades, né? Da nossa própria questão, que é das nossas almas, né? Então, quando você dá o seu like, você comenta, então a gente cria uma afinidade, né? Eu, você e o canal. O canal ele tem o propósito, né, da gente sempre estar harmonizando, né, os conceitos, né, e distinguir, né, as nossas discrepâncias, né, existentes, né, porque estamos no mundo dual, então é natural que tenha essas nuances, essas diferenças, né? Se não houvesse, não teria até motivo de, por exemplo, eu estar aqui conversando com vocês. Então, e por incrível que pareça, né, o tema que nós vamos conversar é sobre a distinção das almas, né, que é algo assim que sempre nós mesmos estamos perguntando para nós mesmos, né, mas qual que é o objetivo? Qual que é a verdadeira distinção? Qual que é o verdadeiro caminho? O que é essa jornada, inclusive a jornada das chamas gêmeas, né? Então venho aqui no canal para a gente poder estar aí desmistificando vários aspectos. E um dos aspectos da gostaria de comentar é sobre a conotação das almas, né? Então, como eu disse, sem distinção nenhuma, né? Por exemplo, almas afins, né? Almas afins, até a palavra já fala, né? Afins, que têm a mesma afinidade, o mesmo ideal, aí se encontram, né? Até muito legal, por quê? Porque já vem com, vamos dizer assim, vão se inovar, ter um objetivo, algo em comum, né? Então aí vão fazer um grande trabalho, né? Essa conotação de alma. Outra conotação de alma são almas gêmeas. Aí a gente se apega mais à questão do resgate, né? Então, a gente começa a observar, né, muitas almas que vêm vindo, muitas coisas que vai acontecendo, a gente fala, nossa, existe aí um resgate. Então, outra conotação são as chamas gêmeas, né? Muitas pessoas aí falam assim, ô Anthony, mas são assim, já tem almas afins, aí tem almas gêmeas, e chega o Anthony falando sobre conexão de chamas gêmeas, sim, né? É mais difundido e também elas são divididas, né, por polos, tanto positivo como negativo, divino masculino, divino feminino. Também, e dependendo dos casos, né, até da conectação de alma, vem almas dármicas, que no caso também para fazer parte desse contexto, né, vamos dizer assim, desse emaranhado de missão, né, aqui no 3D. Então, quando o universo, né, ele vem vindo, né, fazendo toda esse, essa evolução, então, dependendo do que aconteça, né, entra em questão as almas dármicas. Muito legal, Anthony, muito legal. Vamos até discutir isso em outros vídeos falando sobre esta conotação de almas, né? Mas assim, eu já vou até mesmo falar para vocês não ficarem apregoados, né, nessas questões. O mais importante é você ter a percepção de que qual é o parâmetro e de que qual é a conotação que é a sua, né? Então você desempenhar o seu papel dentro daquele mundo e daquele que foi a sua missão que foi desempenhada, né? Muito legal. E, e, a, a, e essas conotações, aí vocês falam, mas Anthony, como que isso tudo acontece? São divisões, são hierarquias, né? Inclusive eu fiz vídeos sobre as mônadas.
vão lá, dê uma pesquisada muito legal, né? E elas são divididas por famílias e por códigos, né? Aí a explicação até da questão das almas afins, né? Então tem a mesma afinidade, estão da mesma família, né? As almas gêmeas também, né? Inclusive, se vocês perceberem, nos resgates, viemos com as almas gêmeas de mães, de primos, animais, inanimados. Então, é os quatro reinos, tudo junto, trabalhando nesta função, para que façamos o nosso melhor, né? Então, o mais importante é a gente fazer a nossa função, né? Então, e tudo isso sem distinção perante o quê? Perante o universo, perante o quinto D. Então, não tem distinção. E por falar até de distinção, vamos falar sobre o gênero, né? Então, no quinto D, o que se define no quinto D, no ser humano, energeticamente, são os polos, tanto divino feminino, tanto divino masculino. Então, o universo ele nos enxerga até pela nossa expansão. Se você observar, tanto no divino masculino, tem o divino feminino também, né? Só que a expansão do divino masculino, que é o Yang, ele está numa proporção maior. Já no divino feminino, que tem o polo negativo, ele também está na expansão maior. Então, um está contido dentro do outro. Aí vem cada um dentro vamos dizer assim, dentro da sua performance, para poder estar aí expandindo seus polos. Inclusive tem a atração dos polos, né? Que são, inclusive, as chamas gêmeas, né? Então, e eles vêm fazer tudo isso para o quê? E ambos vêm para fazer o quê? Qual que é o objetivo? Propagar e atuar em prol do amor incondicional, né? Então é uma missão assim fantástica, né? E já atuar, né, dentro do 3D perante a Matrix, né, existe uma desigualdade, né, da questão dos gêneros, né? Sempre o gênero masculino, né, querendo entrar e ter vantagem sobre o feminino, né? Então é uma desigualdade, pleno século XXI, que estamos aí, a gente vê a todo momento, né? E existe essa discrepância, né? Porém, é um fato que precisamos nos evoluir, né? Igual a gente vê aí sempre, inclusive até mesmo nessa questão de pandemia, né? Os casos mais assim do masculino querer predominar em cima do feminino, né? Então, e o feminino tem um papel assim primordial dentro da sociedade, né? Dentro da história, né? Vamos dizer assim, dos gêneros, né? Então, outra coisa que acontece também, que é outro caso que precisamos evoluir, é a questão da religião, né? Então, eu sempre digo, né? Religião é você fazer algo religiosamente, igual assistir o meu canal, né? Então, você faz aquilo religiosamente. Você fala, hoje eu preciso me atentar, né? Me inscrever. Por quê? Porque o Anthony, religiosamente, ele posta um tema, posta um vídeo, né? Então, eu preciso fazer isso, né? Então se torna uma coisa religiosamente, né? E a religião, nada mais, nada menos que é um comportamento, é você respeitar o outro, respeitar a condição do outro, né? E no caso, quando você respeita o caminho do outro, entra uma questão aí do ir e vir. Então você dá essa condição do outro ir e vir, né? E quando não existe essa condição de você é, impedir o outro de ir e vir, ou tá colocando a sua forma de pensar, existe aí um conflito, né, de ideais, né, que são ideias que de repente pode estar aí conflitando e originando, inclusive, a guerra, né? Tanto que no terceiro por esse desequilíbrio, inclusive dos polos,
e dos gêneros, né? Aqui eu falo que até a guerra dos sexos, então dá muita guerra perante o 3D. Então é outra coisa que o ser humano aí precisa evoluir e não ter essa distinção, né? Na questão até de religião, né? Outra, outra coisa que difere, que é diferente, é a questão religião e espiritualidade. Então, quando no terceiro D e no quinto D, tudo são formas de almas, sem distinção. Então, não existe no quinto D fazer comparações ou julgamentos, falar assim, ai, fulano, né? Porque na realidade nós somos representados como tal qual perante o universo. Não tem essa distinção, né? E na devoção também do como que você devota, né? Então é na devoção do seu comportamento, né? Perante ao quinto D. Então, não existe uma divindade, né? Que no caso vai falar com você, né? O que existe é uma força que se comunica através do que? Através de sinais, né? Com a nossa harmonia dos quatro reinos, né? Igual eu disse, né? Então todos os seres são conectados, né? E aí há-se uma comunicação, né? E não é somente para uma determinada pessoa, não é, né? Então, outra coisa também que eu gostaria de estar falando sobre essa discrepância e essa igual o tema, né, que fala sobre as diversidades, tudo, eu vou falar também sobre a questão de raças, etnias, né, e padrões, né? Então, o medidor perante o quinto D, né, não é pela cor da pele. Já começa-se por aí, né? Um dos erros gritantes que é definir uma pessoa pela cor da pele, né? E também não é definido o caráter e a dignidade da pessoa também pelos órgãos genitais, né? Então, se torna uma coisa até assim meia pragmática, né? Definir alguém por isso, né? Então, e o que se define perante o quinto D e o que se define o ser humano, né, é a consciência, né, conforme a dinâmica, né, e como a forma como ele molda, né, e ele apresenta-se perante o quinto D, né. Então, isso também é indiferente na questão das almas, né. Então, pessoal, o bom é que, igual eu estava falando sobre a referência de como a gente é visto perante o universo, sobre essas diferenças, né, que coloquei, que é algo assim para a gente começar a refletir, né, para não haver essas distinções perante o outro, né, respeitar o outro e observar, até mesmo na questão de dinâmica, não criar pré-conceitos. Inclusive a palavra já fala, né, é um pré-conceito que temos em relação ao outro, né? E no universo não cabe, né? Na espiritualidade não cabe esse pré-conceito, né? Agora vamos falar o momento do canal. O momento do canal hoje é para as mães que estão vivendo a dinâmica da chama gêmea, né? Independente dos polos e a expansão, né? Elas atuam e fazem um papel assim de ter o amor incondicional pelos filhos, né? Muito bonito. Tanto que a verbalização da palavra amor incondicional realmente quem começou a colocar na história da humanidade e associar o amor incondicional foram as mães, né? Então, com o quê? Com seus dons, né? E também transformando a si próprias e o planeta, né? Então, assim, gratidão a todas as mães, né? E todas as mães que estão aí, indiferente, agora eu vou falar até indiferente das dinâmicas
que elas atuam e o mais importante é o papel e a função, né? Mães com polos positivo e mães com polos negativo, mães com divino femininos, né? E mães com divinos masculinos. Não importa a diferença, o mais importante é a sua atuação. Pessoal, agradeço a todos pelo mais um vídeo. Até o próximo vídeo, até o próximo tema. Espero vocês para a gente poder estar aí compartilhando e trocando ideias.